Partindo da premissa que o advogado é indispensável à administração da justiça, deve-se entender que o advogado é a peça mais importante na composição do tripé do judiciário brasileiro. É o advogado que provoca as questões de direito em defesa de seu constituinte. É o advogado que fomenta a função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos jurisdicionários. É o advogado que defende o Estado de Direito democrático do país. É a nobre classe dos advogados que vigia o Estado quanto à preservação da paz, da ordem e da liberdade contra a tirania das autoridades constituídas do país. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com um dos maiores advogados criminalistas do estado de São Paulo e do Brasil. É um homem respeitável, não só pela cultura que ostenta, mas também pela pessoa que é. Eu falo de José Luiz Oliveira Lima. É advogado criminalista, como disse, ex-presidente da CAASP, ex-presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, ex-conselheiro e diretor da ASP, membro efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo, palestrante e autor de artigos ligados ao direito penal, advocacia e segurança pública. Então hoje nós estamos bem alegres e contentes, porque vamos levar a você, querido telespectador, informações precisas sobre essa área. E para isso, então, eu já cumprimento o nosso querido entrevistado, José Luiz. Como vai? Tá bom, José Luiz? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com o senhor desembargador. Muito bem, é uma honra para nós você ter vindo aqui, aceitado o convite, para nós conversarmos a respeito das coisas da atualidade, daquilo que está acontecendo hoje no país. Mas eu também queria falar a respeito das prerrogativas. Você sabe que eu fui presidente também da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil? E na gestão de quem? Isso lá nos anos 90. Quem era o presidente? O Bige. O Bige. O saudoso belíssima Bige. Figura. E belíssima figura. Grande quadro da advocacia paulista. Exatamente, é um homem maravilhoso, um homem que fez muito pela advocacia. Sim. Às vezes as pessoas não o compreendiam, porque ele queria chegar, ele era muito objetivo. Então ele queria chegar àquilo que, afinal de contas, a advocacia merecia, e a sociedade também. Então eu tive a honra também, quando advogado, ter sido presidente dessa comissão tão valiosa que é da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas então, nós vamos falar sobre ela e o relacionamento de juízes, Ministério Público e advogados. Primeiramente, eu dou a palavra a você para que você fale a respeito das prerrogativas. Eu presidi a Comissão de Prerrogativas na gestão do presidente Carlos Miguel Aidar. Portanto, eu acho que aí temos uns 10 anos, mais ou menos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Já naquela oportunidade, o relacionamento advogado, magistrado, Ministério Público, delegado de polícia, não era um relacionamento tranquilo. Eu acho que, e não era naquela época e não é ainda hoje. Infelizmente, eu acho que o relacionamento, o advogado, com todo respeito à grande maioria das autoridades, o advogado sofre muito ainda na mão de algumas autoridades. Eu me lembro que na época o corregedor era o desembargador Luiz Macedo. Das grandes figuras que eu conheci do judiciário. E eu o convidei para participar de um congresso da ordem. Sim. A seccional fez, e eu me lembro, o desembargador falou assim: Zé Luiz, eu vou com o maior prazer. Não tinha tido até aquela oportunidade, pelo menos nos arquivos da seccional de São Paulo, uma única palestra, uma única conferência, vamos dizer assim, que um corregedor tenha feito num evento de advogados. Quer dizer, o desembargador, além de um homem extremamente habilidoso, é um homem extremamente corajoso.
Claro. E foi um sucesso. Foi um sucesso. Eu me lembro que assim, a relação, a proximidade que nós conseguimos estabelecer naquela época foi fundamental para melhorar um pouco a relação advogado e magistrados. Já naquela época e hoje, eu acho mais fácil falar com os desembargadores quando o advogado quer ir despachar um memorial, ratificar alguns pontos das suas razões, de um habeas corpus, do que falar com o juiz de primeira instância. Eu vejo uma dificuldade maior com o juiz de primeira instância do que com os desembargadores. Mas eu acho que isso tem uma falha, e é uma falha também da Ordem dos Advogados. Quer dizer, eu acho que, e não é dessa gestão, da última gestão, eu acho que vem ao longo da história da Ordem. Eu acho que tem que ter uma aproximação com as autoridades que comandam o judiciário, principalmente com a corregedoria. Não basta o advogado vir nesse prestigiado programa, ou numa palestra, ou num debate, e ficar criticando o magistrado de maneira solta. Não, acho que há necessidade de uma participação efetiva do relacionamento advogado com o magistrado, mas com as pessoas que estão à frente do comando. No tocante ao desembargador Luiz de Macedo, e se ele estiver nos assistindo, eu presto as minhas homenagens a ele com muita alegria, porque ele é uma pessoa muito importante, foi e continua sendo uma pessoa muito importante para o Poder Judiciário de São Paulo. Ele é professor, não é? Um homem com uma cultura imensa, não é? E naquela época, então, tenho certeza absoluta, eu não assisti essa palestra, mas tenho certeza absoluta que foi um sucesso, não é? Mas agora nós temos um desembargador que merece também toda a nossa atenção na corregedoria, que é o José Renato Lanini, um grande amigo, uma pessoa equilibrada, um homem ponderado, um homem que atende, não é, os problemas do judiciário. Então seria até interessante que a Ordem dos Advogados do Brasil o convidasse para fazer esse contato maior ainda, não é? Eu acho que a menção ao nome do desembargador Lanini é muito pertinente. Eu tenho uma relação muito boa com o desembargador. Efetivamente não poderia ser uma pessoa mais adequada para estar no cargo. Eu atualmente não exerço nenhum cargo na Ordem, mas eu não tenho dúvida que o desembargador é um homem aberto, o desembargador Lanini é um homem aberto a esse relacionamento. Mas eu ainda vejo muita picuinha com o advogado, né? Veja só, por exemplo, essa questão que agora da Ordem... Eu posso perguntar a você em que sentido? Por exemplo, até na maneira de tratar, não que eu ache importante essa formalidade que existe, mas que infelizmente ou felizmente nós temos no nosso meio. Por exemplo, o Estatuto diz que são iguais as partes, Ministério Público, magistrado e advogado. Mas você vai numa audiência, você vê o advogado chamando o magistrado que preside a audiência de excelência e o juiz cita, Vossa Senhoria. Parece uma coisa banal, mas não é. Não é. A lei diz, claro, o Estatuto da Ordem é claro nesse sentido. É claro nesse sentido. A situação do promotor, na estadual e na federal, o procurador sentar ao lado do magistrado, não me parece adequado. Não me parece adequado. O Ministério Público é parte, sim, ele tem a função de custódia, mas ele é parte. Ele fica ao lado do magistrado, o leigo, quando vai prestar o depoimento. Uma coisa são os operadores do jeito, mas o leigo, quando vai prestar depoimento, ele acha estranho. Eu acho que ele já entra, o advogado já entra numa situação, num júri, por exemplo, no plenário do Tribunal do Júri, o advogado já entra numa situação, não é uma situação igual. Não é uma situação igual. Eu acho que tem essas circunstâncias ali que parecem pequenas, mas que no final, desembargador, eu acho que elas têm sim um peso. Eu acho que o seu raciocínio é perfeito, porque há comarcas em que a gente percebe que há aquele patamar onde o juiz presidente, não é? Ao lado direito está o Ministério Público. Não é? O Ministério Público está aqui ao seu lado direito, quer dizer, e a defesa, não é? A tribuna da defesa, equidistante
do juiz e do Ministério Público. Eu entendo, eu acho que como parte, porque o Ministério Público é parte, não há dúvida nenhuma, ele deveria ostentar um lugar também distante do juiz. Concordo. No criminal, muito mais, de maneira muito mais forte. Muito mais. Acho que os meus queridos amigos, colegas, meus amigos do Ministério Público não vão concordar com isso. Mas, na realidade, o doutor José Luiz, eu acho que tem razão. Porque se o Ministério Público é parte, ele tem que assumir, não é? Assumir esse momento do processo. No processo, é óbvio, distante do artigo 129 da Constituição, que não tem nada a ver, é óbvio, mas no processo, principalmente no processo penal, não há dúvida nenhuma, ele é parte sim. A prerrogativa do advogado, e é importante deixar isso claro, ela não é um privilégio da defesa, ela não é um privilégio do advogado. Na verdade, quando se viola uma prerrogativa do advogado, viola-se o quê? O direito da sociedade. É verdade. O advogado nada mais é o quê? Um porta-voz de um cidadão que lhe outorgou um mandato para defendê-lo perante o judiciário. Claro. Em cada oportunidade que o advogado tem a sua prerrogativa violada, quem está violando é do cidadão. Nessa semana, eu fui visitar um cliente preso. Cheguei ao CDP, me identifiquei. A funcionária falou assim, olha, doutor, o senhor tem que tirar a carteira, o senhor tem que tirar a caneta, o senhor não pode, inclusive, com a sua carteira da ordem. Eu falei, mas espera aí, minha carteira da ordem? Não, o senhor coloca a sua carteira tudo naquele armário. Eu já estava sem relógio, já estava sem o celular. E é uma situação, quer dizer, se eu for arrumar uma confusão, eu não vou visitar meu cliente. Chegaram 2 advogados. E um advogado estava com um caderno, com anotações do processo, que ia falar com o cliente. A funcionária fala assim, olha, se o senhor entrar com essa anotação, eu vou ter que examinar, vou ter que ler o que está escrito aqui. O conteúdo. Meu Deus do céu. Eu fiquei em silêncio, só olhando. O advogado entregou o caderno, no meu entender, de maneira errada. A minha sorte, tinham passado 45 minutos para que eu pudesse falar com o meu cliente. Chegou quem? O juiz corregedor dos presídios. Uma visita sem avisar, sem agendar. Eu o conheço. Ele conversou comigo, falou, Zé Luiz, tudo bem? Aí eu comecei a falar, olha, o atraso, pegaram o caderno do advogado, e aí todo mundo olhando, e ele mostrando uma total... admiração. Admiração, eu o conheço. Aliás, ele foi assessor na época do desembargador Luiz Macedo, e eu vi a situação dele. Ele falou assim, Zé Luiz, coloca isso no papel. Eu vou colocar isso no papel. Pois bem. Depois, como chegou o corregedor, não tenho a menor dúvida ali, colocaram os advogados para falar com os seus clientes no palatório. As condições do palatório, deploráveis. Eu fico imaginando a situação dos presos também, que é uma outra oportunidade, a gente poderia falar um pouco sobre isso, porque a sociedade precisa abrir os olhos para isso. Infelizmente, defender preso não dá voto, não dá popularidade, mas é um escândalo a atual situação do sistema prisional do Brasil. Mas parece que agora o ministro da Justiça abriu aí uma brecha a respeito disso, falando que as cadeias representam uma vergonha nacional, não é? Então, ele aproveitando que ele está no cargo, não basta apenas fazer um discurso e efetivamente colocar o governo federal para que o preso tenha uma situação minimamente condizível razoável. Com a Constituição. Minimamente razoável. Condizível com a Constituição. Obrigação. Claro. Pois bem, eu fico no palatório com outro advogado. Meu preso, nada. Quase 1h30 eu vou falando com o funcionário, ele falou assim, olha, sabe o que acontece? Enquanto o capa preta estiver lá dentro, o corregedor, ninguém pode receber advogado. Eu fiquei esperando. Estranho. Sai o corregedor. O corregedor queria falar para o senhor. O senhor determina que quando o senhor está aqui, o advogado não pode falar com o cliente? De maneira alguma. Falou, pois o funcionário falou isso. Bom, eu não preciso dizer que eu arrumei uma confusão no presídio. Mas isso é o quê? É um total desrespeito ao advogado.
Com todo respeito ao advogado. Quer dizer, você vai visitar um cliente, eu cheguei às 2h30, eu saí quase que 4h30 da tarde. Quer dizer, e numa situação de que... Aí você passa, ok, por detector de metal. Você tira tudo, né? As suas coisas já ficaram no arquivo. Aí você tira o sapato, você tira o cinto, passa, e o sapato e o cinto ele passa por aquele aparelho que tem nos aeroportos. Desembargador, você termina essa vistoria, vamos dizer assim, abre essa inspeção, passa, aí tem mais um aparelho, é o bis in idem. Eu falei, é o bis in idem da fiscalização. Aí eu falei para o diretor do presídio, eu falei assim, bom, mas então vocês estão reconhecendo que o primeiro aparelho é inepto, porque o senhor tem que passar por dois exatamente iguais. Quer dizer, isso tudo é uma maneira o quê? Na minha opinião, é uma maneira de humilhar o advogado. A questão se resolve de maneira simples, basta você. Porque o advogado não tem contato no parlatório, é importante que o telespectador tenha essa consciência. Você fala com o seu cliente por telefone. Vamos imaginar que num milagre, numa coisa sobrenatural, algum advogado tivesse passado alguma informação, que o cliente o preso seja revistado após. Acabou o problema. Por que levar o advogado a esse constrangimento? Essa humilhação, eu acho que aí falta, sim, a Ordem dos Advogados do Brasil tomar uma... Intervir. Lógico. Claro, ela terá que intervir. Porque eu senti no corregedor... Olha aí o Marcos da Costa. Que é meu amigo, tem um... Que é nosso amigo, respeito. que gostamos demais de você. Parabéns pela sua eleição. Olha aí, é uma advertência salutar. E eu senti no corregedor total abertura para essa comunicação, essa reclamação. Portanto, quer dizer, eu acho que o advogado sofre. Hoje não está fácil advogar. Eu me lembro também, são exemplos simples, mas que depois acabam virando... Na delegacia da Polícia Federal, na Delefim, todas as delegacias, elas tinham livre entrada para o advogado. O advogado, conforme diz o Estatuto da Ordem, ele pode entrar livremente em qualquer repartição, desde que, lógico, peça licença, enfim, o mínimo que se espera é educação por parte de um advogado. Eu me lembro que colocaram uma porta na Delefim, que o advogado só poderia entrar depois de anunciado. E aí nós ficamos à mercê da boa vontade de um funcionário terceirizado a atender os advogados. Eu me lembro que nós fizemos, o Maris teve uma ideia, 5, 6 advogados, nós fomos a Brasília falar com o ministro, na época era o ministro Tarso Genro. Né? Nós colocamos as reivindicações, colocamos o sofrimento que o advogado tinha no dia a dia ali na Polícia Federal. Hoje, embargador, quase todas as delegacias têm porta. Que o advogado precisa ser anunciado, espera, demora. Fala assim, não, mas por que o advogado não pode esperar? O advogado pode esperar, sim. Mas o advogado com hora marcada, porque se eu não chego na hora marcada no meu depoimento, se eu não chego na hora marcada numa audiência, o que vai acontecer? Você perde. Eu vou perder a audiência. Que tolerância que existe com o advogado? Nenhuma. Eu acho que você tem toda a razão e essa conversa aqui está sendo também muito salutar no sentido de nós tentarmos acomodar as coisas. Eu acho sim que a ordem tem que interferir. Parabéns pela sua colocação e nós sentimos isso. Nós sentimos que as autoridades constituídas, elas não colaboram com o advogado. E eu vejo com uma certa apreensão, porque a Constituição, aliás, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ele é claro, meu Deus do céu. O advogado, ele tem que para conversar com o seu cliente, ele tem que conversar livremente. Não tem que conversar vigiado por alguém. Desembargador, isso acabou. Acabou? A privacidade do advogado. Não há mais. Falar com o seu cliente, já acabou, desembargador. Olha. Mas como é que então você vai conversar com o seu cliente? Chance zero, desembargador. O parlatório eram 5 janelinhas. Né? Você fala com o telefone, você tem que berrar. Naquele mesmo dia que eu estava lá, o oficial de justiça estava notificando os réus, que chegavam, geralmente, 2, algemados, eles mesmos presos não tinham a menor condição de examinar o que iam assinar com cautela,
Porque o senhor imagina, naquele lugar, nada higiênico, nada agradável. 2 presos numa muretinha, assim, um com o algema do outro para assinar e ler. Como é que ele faz? Eu falei com o meu cliente uma conversa que deveria demorar 30 minutos, demorou 10 minutos. Eu berrando, porque eu tinha que combinar algumas coisas com ele, para ele pudesse ouvir, com outros advogados, com o oficial de justiça e com o agente penitenciário atrás de mim. Quer dizer, vigiando. Vigiando. Quer dizer, é um constrangimento. Eu acho inaceitável. Eu acho que a ordem tem que ser dura. Acho que os secretários têm que atentar, sim, que o preso tem direito de ter privacidade na sua conversa com o seu advogado. Claro. Que o advogado tem que exercer o direito de defesa na sua plenitude. Infelizmente, na atual situação, no atual sistema penitenciário no estado de São Paulo, essa situação não está regularizada. Bom, vamos, oxalá a gente consiga, com este nosso programa, tentar mudar esta série de coisas. Mas, meu querido advogado, doutor José Luiz, eu vou agora chamar um pequeno intervalo e depois nós retornamos para continuarmos com esta agradabilíssima conversa, tá bom? Você aguarde que logo, logo estaremos de volta. Ao retornarmos, eu já pergunto ao nobre advogado José Luiz, e vamos mudar agora de assunto. Vamos falar sobre a cobertura da imprensa nos casos de grande repercussão. Como é, José Luiz? O que você tem a dizer sobre esse tema? Assim como o direito de defesa, a liberdade de imprensa deve ser ampla. Claro. Eu acho que não... eu entendo que não se pode, em momento algum, censurar a imprensa. Ela tem que ter liberdade total. Se ela comete excessos, ela vai ter que responder no judiciário por eventuais excessos por ela cometidos. Mas eu acho que é fundamental para o Estado Democrático de Direito, para uma sociedade livre, para a democracia, a liberdade de imprensa. Agora, isso não quer dizer que ela não cometa excessos. Hoje, o advogado que atua em casos de repercussão, ele tem uma nova situação, uma nova variante, ou uma nova agravante, ou uma nova atenuante, que é a cobertura que a imprensa faz. Veja o senhor, quer dizer, esses casos, essas grandes operações da Polícia Federal, o processo tramitando em sigilo, todo dia tem um conta-gotas do vazamento das provas que são produzidas no inquérito. Aí você vai no Jornal Nacional, está lá o áudio, os jornais... os grandes jornais de circulação, os textos. Não é o texto completo, não é um texto com a sua análise total, né? É uma análise que foi feita pelo agente, uma análise que foi feita pelo funcionário do Ministério Público, enfim. Essa dificuldade hoje nós existimos. Quantas operações que foram noticiadas com grande repercussão pela imprensa que depois estavam manifestamente viciadas e foram anuladas pelos tribunais. Mas me diga uma coisa, eu também sou do povo, eu de repente estou assistindo a televisão e vem a notícia, uma notícia de algum ilícito penal e então eu vejo uma cena onde saem pessoas algemadas, pessoas e também sai uma porção de documentos com computadores, como prova daquilo que, afinal de contas, ocorreu. Você acha que isto é produtivo para a sociedade? A sociedade tem que saber dessas coisas da maneira como a imprensa coloca? Com esta violência, porque eu acho que é uma violência, na minha visão, é uma violência. Eu acho que a sociedade tem que estar, sim, ciente do fato, das condutas que são ilícitas, irregulares, que são praticadas nesse país. O que não me parece razoável é, por exemplo, a Polícia Federal cumprir um mandado junto com a imprensa, como foi feito, eu me lembro, no caso do apartamento do ex-prefeito Celso Pita. Aquilo não me parece adequado, aquilo não me parece minimamente
é razoável, entendeu? Então, mas agora, os excessos, eu tenho participado de vários debates com jornalistas a esse respeito, e eu acho que em pouco tempo, eu acho que essa situação vai ficar um pouco mais equilibrada. Mas é inegável que, principalmente para o advogado criminal que atua em casos de repercussão, ele tem uma situação agravante que é essa cobertura e esse vazamento a conta-gotas das provas do processo. Muito bem. O vazamento por parte da instituição policial é um. Agora, você acha que o advogado pode responder as perguntas importantes que atingem a defesa do advogado naquele caso? Eu não disse só um esclarecimento, eu não disse que o vazamento é feito pela autoridade policial. Eu acho que o vazamento é feito de várias formas. Neste caso, nos casos de repercussão, o advogado ele não tem outra saída. Ele tem que ir à frente, à imprensa e defender o seu cliente, porque senão vai ficar só uma versão. Vai ficar a versão do Ministério Público, vai ficar a versão da autoridade que investigou e a versão do advogado. Você começa a exercer o direito de defesa do seu cliente, por incrível que pareça, em algumas oportunidades, na própria imprensa. Na própria imprensa. Você pega o jornal, no dia seguinte você depara com o Estado de São Paulo, alguma matéria dura com o seu cliente. Você tem que ser ouvido. A Folha de São Paulo tem uma postura que, na minha opinião, é a mais razoável. É muito raro a Folha de São Paulo não dar o outro lado. O Estado de São Paulo hoje também faz, mas isso começou com a Folha, e ela sempre ouve o advogado, a outra parte. Eu acho que é fundamental. Eu acho que é um equilíbrio. Isso já é um avanço. É um avanço, é o equilíbrio. Agora, nós temos notado também que depois que acontece essa manchete, não é? As coisas tendem a modificar através, é óbvio, do devido processo penal. Aí lá na frente acontece no tribunal, ou quer em primeira instância, quer em segunda instância, o acusado é absolvido. Você acha que na mesma proporção a imprensa relata o fato? Não. Esse é um ponto importante que o senhor colocou. Quer dizer, aquela pessoa que teve a acusação escancarada, com manchetes na primeira página, quando ele é absolvido, geralmente ali vamos lá, a denúncia ele está na primeira página do jornal. Quando ele é absolvido, ele vai estar na página 8, 9, não é. É um quadrinho ali, olha, José Luiz Oliveira Lima foi absolvido. Quer dizer, a sua colocação é perfeita, não há essa reparação na mesma proporção quando as denúncias foram apresentadas. Nos Estados Unidos não é assim, você sabe disso, né? Eles têm um cuidado muito maior. Nos Estados Unidos há um cuidado muito maior porque as indenizações são violentas. As indenizações contra os jornais e a imprensa, os jornalistas, elas são bastante altas, não é? Essas autoridades têm medo no Brasil ainda. A sensação que eu tenho é que algumas autoridades têm medo da imprensa, né? Tem algumas, medo. Não mas por que algumas... ter medo da imprensa? Ele está exercendo a sua atividade profissional, não é? Quer queira, quer não, ele tem a obrigação de acontecer um fato criminoso, ele tem que ir lá verificar, e se for caso de flagrante, ele terá que autuar, não é? E o mestre Valdir Troncoso Pérez dizia o seguinte... Exato. O magistrado, ele é um ser humano. Então, ele acorda com o cabelo desarrumado, ele acorda com mau hálito, ele sofre, ele se diverte, e ele também é suscetível a uma pressão, ele é suscetível à vaidade. Portanto, a questão do relacionamento da imprensa é uma coisa muito complexa e que mexe com o ser humano. Mexe com o ser humano, mas acontece que o sensacionalismo, principalmente vindo das câmeras, chegando às nossas casas... Mas esses programas policiais, desembargador, é uma outra conotação. É uma loucura. E a exposição que tem o preso simples é inacreditável. Quer dizer, o cara ele é colocado ali para a sociedade como um monstro.
Mas ele está ali, ele só foi preso, ou está sendo acusado, quer dizer, ele não foi condenado, não tem o trânsito julgado, quer dizer, porque o preso de uma situação, de um poder aquisitivo inferior, esse sofre muito mais do que qualquer outra situação, exposição. Falando nisso, e é verdade que preso que tem advogado, aliás, acusado que tem advogado rico não vai preso? Não, não é verdade. O advogado não faz milagre, nenhum advogado faz milagre. Os advogados públicos, os advogados dativos têm sim extrema competência. O que há, é inegável, uma quantidade de casos que eles cuidam enorme, entendeu? Mas o fato é o seguinte, o advogado público, o advogado ativo tem extrema competência e não é verdade que o advogado um pouco mais aí relacionado, um pouco mais conhecido, tenha um poder sobrenatural. Não é verdade. José Luiz, sabe por que eu faço essa pergunta a você? Porque o público, o povo de São Paulo, do Brasil, ele está muito mal informado a respeito disso. Então, colocam na cabeça do nosso jurisdicionado que as pessoas que têm alguma coisa a responder na justiça, tendo um advogado que, afinal de contas, um advogado de ponta, não é? E ele sendo rico, ele não vai preso. Aqui nós temos dito isso muitas vezes, inúmeras vezes, que não é por aí. Não é por aí. A advocacia, ela não tem esta tendência, não é? De advogados ricos, aliás, advogados defenderem acusados ricos e esses se beneficiarem. E nós temos dito isso sempre aqui. Eu acho que você concorda, né? Concordo, eu acho que tem um avanço inegável no país hoje, não hoje especificamente, mas ao longo aí dos últimos 15, 20 anos. Hoje, a pessoa que tem condições financeiras, ela responde o processo, ela é condenada, ela vai para o cárcere, quer dizer, eu acho que no passado, ali bem no passado, esse comentário que a sociedade tinha, essa visão que uma parcela da sociedade tinha, me parecia efetivamente real. Mas hoje nós deparamos com empresários, com poderosos, com políticos, enfim, respondendo a processos e, após o trânsito julgado, essas pessoas terão que cumprir a sentença que foi dada pelo Poder Judiciário. Tomando uma carona na sua resposta, eu pergunto, esses que foram condenados no mensalão, eles serão presos? Olha, o processo está aberto, né? O julgamento não está concluído, não há o trânsito em julgado da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Se ao final, com o trânsito efetivo e julgado da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, algum dos acusados for condenado a apenas de reclusão, é negável que ele vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir, né? É negável que vai ter que cumprir. Então, caro telespectador, esta é uma resposta de um advogado que eu tenho orgulho de dizer, um advogado que enobrece a classe da advocacia e também da sociedade. É um advogado de ponta, é um advogado, como já disse, ele é um homem culto, um eminente defensor. Então, dito isso por ele, eu também concordo. Eu acho que a sua resposta é aquela que eu esperava e que o telespectador também espera, não é? Muito bem, meu querido José Luiz. Vamos agora conversar a respeito. Nós temos visto aqui na cidade de São Paulo, principalmente, essa questão das drogas, a internação de dependentes químicos. O que você acha sobre isso? Eu acho que essa colaboração, essa atuação do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil na Seccional de São Paulo, do Governo de Estado, da família e dos médicos no tocante aos dependentes químicos que não têm condições de solicitar a sua internação. Uhum. Portanto, é um familiar que solicita. Aí um médico dá o atestado dizendo que é a única medida cabível. Com a ordem presente, o advogado presente, o Ministério Público presente e o Judiciário presente, eu acho que é um marco na história do Estado de São Paulo. Eu avanço, eu acho que todas as pessoas, todas as autoridades que
que estiveram envolvidas neste projeto merecem os cumprimentos. É um olhar tardio aí do Estado, também da Ordem, também do Judiciário, também do Ministério Público, para esses dependentes, mas que está recuperado agora. Nesse caso, a Ordem teve um papel fundamental nessa atuação. Se eu não me engano, é o presidente da comissão, é o advogado Cid Vieira. Cid Vieira Filho. E portanto, eu vejo com bons olhos essa atuação do Estado em prol dessas pessoas que se encontram numa situação absolutamente deplorável. Eles estão abandonados, totalmente abandonados, porque eles estão à mercê de um vício, que é o crack, não é? E você acha que eles estão nessa situação, agora me veio a pergunta, em decorrência da lei que foi mais amena, a questão do artigo 28 da lei de tóxicos? Não, eu não sou... Eu sou um operador favorável no tocante ao usuário, a que ele tenha um tratamento diferenciado. Absolutamente diferenciado. Eu não acho que... Ele nem deve ir para a delegacia. Eu acho que um usuário de entorpecente, de qualquer droga, ele não deve responder a um processo penal. Me parece que essa, na minha opinião, e falo isso há muitos anos, é a medida, na minha opinião, mais cabível. Não, eu acho que é um problema aí familiar, é um problema social e há um problema de total abandono do Estado para as pessoas que sofrem desse problema. Quer dizer, eu acho que não é apenas um fator, são vários fatores. É um problema social e é um problema nosso também. Eu acho que a sociedade tem que incorporar esse problema. Está na hora, não adianta nós ficarmos cobrando dos nossos parlamentares, dos nossos deputados, dos nossos vereadores, nossos senadores, apenas que eles façam. A sociedade civil, sim, ela tem condições de mobilizar. A Ordem de Advogados, ela é fundamental que ela faça isso, que ela atue, que ela seja o porta-voz da sociedade civil, porque a Ordem sempre foi, na história desse país, nos momentos mais importantes, é o porta-voz da sociedade civil. Muito bem. E a situação carcerária, como está? Aliás, antes de você falar sobre ela, nós temos poucos minutos, porque eu tenho que encerrar o programa, lamentavelmente. Eu quero contar um caso. Quando eu era advogado criminalista, com muita honra, em 1989, eu ainda não era o presidente da Comissão de Prerrogativas, e a Zulaê Cobra Ribeiro, que você conhece muito bem, a deputada, a grande Zulaê Cobra Ribeiro, ela fez um mutirão dentro da casa de detenção. E lá fomos nós. Naquela época, nós retiramos da casa de detenção 1.100 presos, porque estavam, entre aspas, aliás, de graça, cumprindo pena, sem, naturalmente, motivação para terminá-lo, porque já tinham terminado a pena. Então nós fizemos um mutirão da Ordem dos Advogados do Brasil, comandado pela Zulaê Cobra Ribeiro, que nos deixou muito alegres, muito contentes. Nós tiramos 1.100 presos de lá. Quer dizer, essas são as iniciativas que devem ocorrer. Se o fato está acontecendo, que afinal de contas há necessidade da intervenção de uma instituição, eu acho que essa instituição deve se manifestar nesse sentido. Então, eu só apenas para iniciar para você então falar a respeito da situação carcerária, eu já falei sobre isso. Eu sei que o meu tempo está acabando. Tá. Eu disse um pouco quando eu mencionei a violação a prerrogativas dos advogados, naquela história que quando eu fui visitar meu cliente, quer dizer, eu deparei ali com uma situação precária do sistema penitenciário. E as conversas que eu tenho com colegas e as matérias que a imprensa coloca, a situação do preso é inacreditável. Ele não é tratado como gente. A sociedade, infelizmente, fecha os olhos para o preso. Bandido tem que pagar. Então, quanto pior, melhor. Não é um risco, não é humano e não é inteligente. Porque o preso que fica em cárcere, detido nessa circunstância, quando ele sair, e uma hora ele vai sair, ele vai voltar a delinquir. Não tem condições... Vai voltar com maior violência. Ele não tem condições do convívio em sociedade. Portanto, ou a sociedade cobra das autoridades uma efetiva prestação do Estado ao preso, porque ele tem direito,
ou a situação carcerária vai ficar ainda pior, o advogado vai sofrer ainda mais, os familiares vão sofrer não só com a prisão, mas vão sofrer quando visitam, o constrangimento que existe nas visitas. Enfim, eu acho que o sistema penitenciário ainda é um patinho feio que as autoridades preferem deixar de lado ou esconder embaixo do tapete, mas eu espero, enfim, que o governador, a presidenta, que olhem, que o ministro agora, o ministro da Justiça, Eduardo Martins Cardoso, que tanto disse recentemente, uma entrevista inclusive polêmica, que efetivamente as autoridades importantes desse país mexam em favor, sim, dos presos. Muito bem. José Luiz, eu gostaria agora que você apresentasse as suas considerações finais, porque, lamentavelmente, eu tenho que encerrar o programa. Eu digo lamentavelmente porque eu gostaria de conversar com você aqui, inclusive, informando a nossa sociedade por mais tempo. Por favor. Eu quero agradecer o convite e estou à disposição para, em outras oportunidades, vir debater com o eminente desembargador, querido amigo. Muito bem, eu agradeço muito, em nome do Direito e Justiça em Foco, a sua presença aqui. Foi excelente e tenho certeza absoluta que quem aproveitou foi o telespectador. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas.